Fala, gente! Começando agora mais um VivaCast, podcast da Juventude Viva da Catedral Ressurreição. E você é nosso convidado especial aqui. Desde já, quero te instigar a compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, se inscrever aqui no canal e comentar o que é que você achou, se você foi abençoado e como isso agregou na sua vida. Hoje, a gente tem um episódio muito importante, muito especial. E para completar a mesa, estou aqui com o Everton, Negão para os íntimos, já é de casa, né? Faz tempo que eu apareci por aqui, mas tô de volta. Tá de volta. E ele vai apresentar agora o nosso convidado especial. Pois é, galera, é massa estar com vocês, eu, Gabi, aqui como host do podcast, né? E a gente tá trazendo um convidado mega especial, né? Ele é um amigo pessoal desde sempre aí, acho que é o cara que, de relação à amizade, mais tempo eu convivo, mais de, 27 anos aí a gente se conhece. Enfim, é um cara que tem um apreço gigante por Gabi. É um cara Na frente das câmeras. É um cara que, assim, que mal brinca com ela. Mal implica com ela. Mas ele é... Antes de dizer o nome, ele é casado com Carol, né? Pai de Maria Luísa, advogado, servo da Igreja de Deus. Ele, Gabi, o seu tão amado cunhado, Tiago Simões. E aí, gente, obrigado por estar aqui. Negão, só te corrigindo, na verdade são 29 anos. Aí, errei por 2. 29 anos. E assim, Gabi, minha cunhada, claro, né? Família a gente não escolhe. Faz parte do jogo, então, vida que segue. Já entenderam como vai ser o clima do podcast, né? Desde já arrependida por ter convidado o Tiago, mas eu quero dizer pra você... Mas é um cara que tem muito conteúdo pra falar sobre o tema de hoje, tá, gente? Eu ia complementar minha frase com exatamente Aí, isso. tá vendo? A conexão de hosts. Tiago é um cara que ele pega a Bíblia, ele destrincha, e eu acho que ele foi a pessoa... uma pessoa ideal pra gente estar trazendo esse tema aqui hoje, Perfeito. Que é falar sobre generosidade no reino de Deus, fora da caixinha, né? A gente gosta de trazer muito esse tema aqui no podcast, fora da caixinha. E aí, quando a gente fala de generosidade no reino, é um tema muito abrangente, que tem muitas vertentes, é um tema muito importante, né? E a gente pega ali o texto de Efésios 5:1, o que é que Paulo escreve, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E Deus é o quê? Deus é generoso. Ele deu o filho dele para nos salvar, né? E ele fala, imitem isso. Sejam tão generosos quanto isso. E aí, Tiago, eu queria começar te perguntando, assim, para a gente começar a introduzir esse podcast, trazer assim de forma de conversa mesmo. Pensando fora da caixinha, qual é a importância da gente ser generoso e ter um coração verdadeiramente generoso no reino de Deus? Vamos lá. Esse tema, antes de tudo, eu posso dizer que talvez seja o tema que eu mais goste de estudar na Bíblia, de ver versículos sobre, né, histórias de pessoas que ao longo de suas vidas foram generosas, cristãos, né, na realidade, que foram generosos, o impacto que aquilo causou e o fruto que eles colheram por serem generosos. A generosidade, Gabi, na realidade, a generosidade faz parte de uma jornada que não começa na generosidade. Essa jornada, ela começa na fidelidade. Por que isso? Onde é que começa isso? E isso é o quê? É o relacionamento entre o cristão e o dinheiro, e os recursos. Vamos chamar de recursos. Ou a gente pode chamar também dinheiro como sinônimo ali, mas essencialmente são recursos. E começa na fidelidade. Não é? A gente não tem como falar de generosidade sem falar de fidelidade antes. E onde é que começa essa fidelidade? Começa justamente no dízimo. Né? A generosidade nada mais é do que um transbordar da fidelidade. Eu sou fiel, o dízimo mede isso, o dízimo mede a fidelidade. A oferta, que é o que passa do dízimo, ele é a prova da generosidade. Então, se eu não estou sendo, antes de ser generoso, fiel, eu estou talvez não fazendo nada. Na realidade, tem ao longo de toda a Bíblia, você tem advertências assim, bem pesadas sobre isso, né? E assim, quando vocês me convidaram, assim, eu não estudei a fundo, mas eu já venho ao longo de anos, né, vendo isso. Veio uma outra coisa na minha mente e me veio assim uma advertência assim de Malaquias, na verdade Malaquias 3,
ele, sei lá, 3, 4 versículos, ele diz uma coisa assim que você fica de cara. Ele é Deus falando, né, por meio do profeta, e ele diz assim: vocês estão me roubando. Aí Deus, através do profeta, responde: em que te roubamos? Aí ele diz: no dízimo e nas ofertas. Toda a nação está me roubando, e por causa disso vocês são amaldiçoados. Aí ele: tragam o dízimo à casa do tesouro, fazei prova de mim, se eu não, né, derramar as bênçãos ali, que vocês não vão conseguir reter aquilo que eu vou derramar na vida de vocês, como uma consequência natural desse ato. E ele diz uma coisa que é fantástica, ele diz assim: e repreenderei o devorador. Né? Ele complementa o versículo ali, mas isso é uma das... Aliás, isso é a única vez na Bíblia em que Deus garante que ele mesmo vai repreender uma atuação demoníaca, vamos dizer dessa forma, porque essa responsabilidade é nossa, né? Então, a gente vê isso muito claro na partir da vida de Cristo, que, por exemplo, é nós que repreendemos expulsamos um demônio, etc e tal, mas quando o assunto é esse, ele diz: eu repreenderei o devorador. Vê que negócio. É forte, viu? É muito forte. Assim, e não faz muito tempo, não. Há pouco tempo, eu estava refletindo sobre isso. E eu revi uma estatística que diz assim que, se eu não estiver enganado, tipo, salvação é o assunto talvez mais importante da Bíblia, se a gente for classificar. Sim. E ele é falado X vezes. E quando ele fala de dinheiro, recurso, ele fala 4x. Se eu não estiver enganado, entendi, ele fala 2.000 vezes sobre esse assunto. E eu fiquei perguntando: meu Deus do céu, se dinheiro não é o assunto mais importante da Bíblia, por que ele é o mais falado? E, na verdade, eu estava, assim, aquele momento ali de reflexão, de oração, né, de interação ali com o Espírito Santo. Talvez, eu não lembro agora o momento exato, talvez nas madrugadas da vida, com Maria Luísa dormindo no colo. E me veio a resposta. E Deus disse: é porque o principal mandamento é me amar sobre todas as coisas. E o calo de 98,2% cristãos são os dízimos e as ofertas. Existe uma estatística, né? Assim, existem várias, mas eu vi uma estatística também que fala isso, que menos de 2% dos cristãos no mundo são dizimistas fiéis. E o autor que expõe essa estatística, ele é americano, e ele achou que, por os Estados Unidos ser um país próspero, eles eram mais fiéis, e na realidade eles estavam abaixo dessa linha, eles estavam 1,7%. E o mundo, a média mundo, 1,8%. Então, é assim, a cada 100 cristãos, segundo essa estatística, menos de 2 são dizimistas fiéis, né? E aí a gente esbarra na largada. É porque eu acabo... Isso não é... Eu falo assim, porque é importante trazer testemunho em relação à vida, né? Isso é um tema muito denso para mim, porque não é fácil, de fato, né? A gente entende... E no final a gente fala um pouco sobre confiança, né? Isso. A gente fica se eu tirar daqui... Se eu for fiel aqui, pode ser que falte ali, né? Existe essa escassez de confiança. Eu acabo esquecendo isso, assim, a gente acaba esquecendo isso durante o processo. Nunca vi um justo mendigar um pão, né? Então, quando a gente traz para si e se acalma um pouco, a gente entende que eu preciso ser fiel, porque será fiel também comigo. Exato. Nunca deixou de o ser, né? Mas realmente é um tema denso. Eu estou aí balançando na grande massa. É difícil, é um tema difícil para a gente conseguir debater. É um tema difícil. E você citou aí justamente um versículo, eu acho que é de Samuel, 2 Samuel talvez, que ele diz: ele é fiel com quem é fiel. Pois é. Então, assim, o dinheiro ele não é simplesmente uma transação. Esse tema que a gente está falando não é uma mera transação bancária. Ele, no fundo, é o que você falou.
ele envolve fidelidade. O quanto eu creio, É isso. o quanto eu acredito que a palavra vai acontecer aquilo que diz que vai acontecer. Por isso que a gente sempre esbarra nessa questão da barganha, não é? Eu fico pensando, Deus é Deus, ele é onipotente, todo-poderoso, tal, tal, tal. E pela posição e o status dele, ele não precisaria dar uma promessa, por exemplo, honrar o Senhor com teus bens, com a primícia de toda a tua renda, né? E se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Isso é uma promessa. Ele sendo Deus todo-poderoso, nós, servos humildes, ele precisaria, entre aspas, prometer barganhar com a gente? Jamais. Bastaria dizer, honra o Senhor teu Deus com teus bens e com a primícia de toda a tua renda. E ponto final. O versículo poderia ser assim, ele não seria menos Deus, Perfeito. e nós não seríamos menos servos do que, ou filhos ou criaturas do que somos. Mas, por algum motivo, ele decidiu acrescentar. Ele botou e se encherão os teus celeiros. Ele adicionou, né? Ele adicionou. Por que isso? Porque, negão, eu vejo dessa forma, esbarra na questão da fé. É um ato de fé. É um ato 100% de fé. É um ato totalmente de fé. Alguém pode dizer, não, se eu tivesse mais, eu daria. Não daria. Não daria. Você não foi fiel no pouco, Não vai ser no muito. não É foi no isso. muito. E assim, e a gente que é classe média, sempre tem o que consumir. E eu não vou dizer, né, nem de, vou trocar meu carro. Não, eu quero dar um plano de saúde melhor para meu filho, ou contratar um plano que ele não tem. É isso. Ou seja, o dinheiro, meu amigo, ele vai ter um destino. O dinheiro, ele vai ter um destino. Quanto mais se ganha, mais se gasta. Não Mais tem se isso, né? A gente tem essa verdade. frase. É verdade. E eu, Assim, e eu volto a dizer, não é porque eu vou gastar, sim. é com necessidades, e são É isso. necessidades. Eu acho que esse tema é tão importante porque a gente enxerga, até as pessoas que estão ao nosso redor, a dificuldade delas saberem lidar com o dinheiro. Por exemplo, cartão de crédito. Eu acho que, assim, poucas pessoas sabem administrar um cartão de crédito. Porque, vamos supor que tem, sei lá, não sei quantos mil no cartão de crédito, você aumenta o que você ganha, tipo assim, soma. Eu ganho 5 mil, meu limite é 10, eu tenho 15. E não é bem assim, né? Tem um cheque especial que é isso. mais 3. Ah, não, eu já tô na classe média alta aí, né? Eu já tô. E ontem eu estava conversando, eu estava num treinamento e foi citado o seguinte: nós seres humanos temos muita dificuldade de, acho que a palavra pode ser militar, tipo, em busca de algo que não seja seus próprios interesses. Então, tipo, eu vou lá, vou militar pelos direitos do negão. E generosidade, quando você pega o significado da palavra, ele fala assim, que é uma virtude de você sacrificar algo em prol de algo ou alguém. Então, eu acho que é uma grande dificuldade você sacrificar algo para ser generoso, né? E a Bíblia fala que você tem que, quando você for dar, você tem que dar com alegria. Então, acho que um ponto que puxa, né, os cristãos assim para trás é essa questão. É tipo assim, meu Deus, eu vou dar os 10% aqui do meu dízimo, mas eu tô dando porque eu tenho que dar mesmo. Não tô dando com alegria. Isso impede, Tiago, de você receber essas promessas de Deus, de fato. Gabi, é assim, É porque eu acho que a gente resvala sobre o. Tipo, Não é sobre os 10%. É o quanto você entende dos 10%. Né? Porque não é somente. Bem, eu compartilho a ideia que não é somente você transacionar, né? É você ter alegria, entendimento e reconhecimento por que eu estou fazendo. isso. Porque o cara pode, por exemplo, dar 50% do que o cara tem e na mente dele assim, né? Tô dando 50%. E você não ter o entendimento, a confiança e a fidelidade do porquê eu estou fazendo. Isso. Né? Perfeito. assim, eu acho que a gente às vezes romantiza demais a vida cristã. Tipo, ai meu Deus, chegou o momento, tome aqui, Senhor. Nem sempre é assim. Por exemplo, quando eu comecei essa jornada, foi no momento mais desafiador da minha vida no aspecto financeiro. Então, eu comecei em outubro de 2021 e eu não sabia,
sabia no momento como é que seria 1 de janeiro de 2022. O que é que ia ser da minha vida ali. Porque eu saí de onde eu trabalhava, tinha uma renda muito boa. E por uma questão de mercado, que eu não vou entrar no mérito, mudou drasticamente em 2021, né? Na verdade, de final de 2020. O meu ano de 2021 foi o mais desafiador. E, apesar de ser mega desafiador, eu disse assim, 2022 vai ser mais desafiador ainda, porque não dá para ficar aqui mais, por N motivos. E eu não sabia como seria o ano. Então, eu não estava 100% feliz, né, de gastar dinheiro, vamos dizer dessa forma. Eu estava, pelo contrário, de onde é que eu vou tirar para me manter. Eu já estava casado, né, para manter minha casa, etc e tal. Sendo que Deus ele tem uma forma muito interessante de falar comigo. Muito interessante. Eu não sei se é assim com vocês. Acho que não. Acho que é uma coisa bem personalizada. Mas é como se todas as minhas células do corpo elas me incomodassem para fazer determinada coisa. É como se... E eu tinha a sensação, a palavra é essa, que se eu não começasse naquela ocasião, eu ia naufragar. Eu tinha essa sensação. Eu disse, eu vou ruir aqui, vou quebrar se eu não começar nesse momento. E por quê? Assim, eu tinha lido um livro que me impactou muito, que é Uma Questão de Honra, de Luciano Subirá, que ele rasga ali, né, como é que é a questão do relacionamento do cristão com o dinheiro. E aquilo me incomodou, né? E eu vinha ajustando aos pouquinhos, mas menos do que deveria. E, assim, não existe 99% de pureza e de impureza, não sabe? E aquilo me incomodando, e a pessoa, não, mas é difícil, os impostos também são muito altos, o negócio não está muito bom. E eu fui arrastando, e circunstâncias foram me colocando naquela situação de dizer assim, eu não sei como é que vai ser 2 meses daqui para frente. De 2 meses para trás, até 2 meses eu sei quanto é que eu vou ganhar, mas dali eu não sei. Então, cada célula do meu corpo dizia assim, você precisa começar a fazer isso. Foi uma coisa assim, totalmente espiritual, um incômodo. O cerco apertou. Aquele negócio assim, sabe, eu não sei nem explicar. A palavra é essa, eu não sei nem explicar. Então, eu decidi ser fiel ali, naquela ocasião, no pouco. Então... Ainda não muito, né? Ainda não muito. Nem era tanto assim. Se fosse de 2020 para trás, até... Entendi. Mas aquele ano foi muito difícil. Então, aí eu comecei, eu decidi, vou ser. E eu até na outra vez, no outro podcast que eu participei, eu comentei esse episódio que eu não sei como... Estava diante de um grande empresário, eu fechei um contrato interessante com ele. E Deus, ele disse, você vai ser? Então, pronto, vou lhe testar na primeira. E aí ele me deu um contrato razoável, foi um valor bom, mas foi dividido. E tinha um primeiro dízimo para dar, né? Desse contrato que ele me deu parcelado. O valor era R$1.000 de dízimo. Então, eu disse, caramba, R$1.000 e tal. 10% e tal. Aí eu comecei ali. Aquela jornada começou ali. E não foi... Por que eu tô falando isso? Que não foi... Eu tava usando o cheque especial naquele momento. Então, aqueles R$10.000 que eu tava ganhando naquela parcela... Os 1.000 que tu tava tirando tava fazendo falta. Tava fazendo falta. E o dinheiro que tava entrando tava compensando o cheque especial, que eu tava meio que vivendo assim. Não por desorganização financeira, mas por realmente uma mudança... Um aperto. Uma mudança fática absurda, né? Ele fala bonito, né? Na carreira. Só queria dizer isso. Advogado, né? Advogado. E aí, enfim, ia fazer muita falta. E eu decidi, vou arriscar. Então, assim, eu não fui feliz. Eita, chegou o momento mais esperado da semana, o momento de dar Não foi dizer, caramba... tem que dar mesmo, é isso. E aí veio aquilo que você falou. Foi tão suado, sim. Mas tinha um entendimento sobre, né? Tinha um entendimento sobre. E aí... Tu já estudava, Tiago, sobre esse tema? Já estudava. Já tinha lido um livro denso
Que é isso? É uma questão de honra. Uma questão de honra. E vinha sendo bastante incomodado. Então, eu mantive. Eu fui fiel naquele momento. E aí, o X da questão era... eu confio quanto em Deus de que todas essas promessas a respeito do dinheiro vão se cumprir. Não é barganha. Barganha. Quando você ouve alguém querendo barganhar com Deus, tem alguma coisa errada envolvida. Perfeito. Por exemplo, Deus, se o Senhor aumentar meu dinheiro, eu paro de sonegar meus impostos, que isso também é um assunto muito importante. Eu não posso dar qualquer coisa a Deus. Eu não posso dar qualquer oferta a Deus. E tem algum outro profeta que fala disso. Que a gente dá o animal coxo, um animal imundo para Deus, né? E ele não aceita aquilo. Ele diz até assim, era melhor que tivesse fechado a porta do templo do que me apresentasse um animal imundo. E isso nos nossos dias de hoje, o que é que ele está dizendo? Você não pode dar qualquer dinheiro a Deus. Você vai dar o dinheiro que parte dele, ou grande parte dele, ou todo ele é fruto de uma sonegação, de um golpe, de uma aposta. É isso que você vai entregar? Era melhor que tivesse fechado a porta do templo. Então, assim, é muito... Por isso que eu digo que a generosidade, elas são alguns passos após uma jornada que começou lá atrás. Tiago, sabe esse teu momento decisivo tá me lembrando o texto de 1 Reis 17, da viúva de Sarepta, né? Sim. Que a mulher lá, passando fome, ela fala que tem a última refeição para morrer com o filho, né? E aí chega Elias, o profeta, pede água e um pão. E ela, meu Deus, eu juro que se eu te der isso aí, eu vou morrer. E ela, Deus promete ali a ela que não vai faltar azeite na botija e que ela não... Tipo assim, ele dá uma promessa de provisão para ela, mediante... Ela, tá, vou entregar. Ela vai e obedece, entrega. Isso me lembra muito essa decisão, sabe? Não que você estivesse passando fome, né? Não, você não chegou a esse ponto. Mas a decisão ali, tipo, meu Deus, eu tô apertado, eu preciso começar a ser fiel, né? Dizimar certinho. O que eu vou fazer? E aí Deus vai e promete. É porque é nessa hora que o ciclo aperta. Que a sua fé é provada, né? Uhum. É nessa hora que sua fé é provada. Na abundância, a fé na abundância, ela é muito pouco valorizada. Na hora do arroxo, irmão, na hora do arroxo, pelo amor de Deus, né? Assim, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Na hora do arroxo é quando a fé é testada. E nessa hora é quando Deus olha e faz assim, entendi. Me remete um pouco de Abraão, né? Total. Totalmente. Detalhe, que era o filho dele. Isso. Pois o Abraão é o seguinte, sabe esse filho... Que eu te prometi há um tempão. Que eu te prometi, que tu estava esperando filho muito... Quem você ama. É assim... E detalhe que a partir dele... Teu único filho. Deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa que eu sou um cara meio criativo, né? Assim, eu fico lendo e tipo... Eu fico imaginando meio que uma pegadinha mesmo, assim. Sabe esse filho? Teu único filho. Essa história todinha da Bíblia que já tá rolando. Aquele que eu te dei. Que eu te prometi. Que por meio dele você vai ser pai de multidões. Assim, eu quero. E eu imagino assim, ó, eu quero. Quer o quê? Tu quer o quê? É sério que tu quer? Imolado e queimado. É bronca. Mas naquela situação a fé do cara foi provada. E o cara... Vamos lá. Exatamente, foi fiel no processo, né? E o filho dele, onde é que tá o cordeiro do Calma, meu sacrifício, santo, que vai dar certo, né? Deus proverá. Vai dar certinho. E isso é muito forte, minha gente. Esse Jeová Jireh. É isso. Deus proverá. Eu acho que a gente tem uma dificuldade, Igão, pegando o gancho, a gente tem uma grande dificuldade de entendimento, né? Porque a gente acaba sendo muito superficial. Porque o ser humano, ele busca essa superficialidade, né? É mais fácil ele poder ver esse lado de ser generoso, então eu vou
eu vou dar aqui R$1.000, né? Deus está vendo que eu estou dando R$1.000, está vendo, né? Agora é só esperar chegar, né? Isso abre espaço para uma complexidade de barganha até dentro do perfil institucional da igreja, né? A gente tem uma dinâmica de poder, de prosperidade, de teoria, de uma pegada mais de prosperidade dentro das próprias igrejas, porque os irmãos eles não entendem a essência do ser generoso, a essência do por que eu estou dando uma 10ª parte, e a gente vive uma dinâmica de eu estou dando para poder receber, né? Eu estou pagando para poder ganhar mais, né? Eu estou dando 1.000 para poder ganhar 3. Isso tem uma dificuldade muito grande dentro da própria igreja. Não vê muito isso, não? Exato. Mas é como eu falei, e esse exemplo que você deu, ele retrata isso. Eu estava dizendo, tem alguma coisa errada envolvida na barganha. Então, se o senhor me der mais, eu paro de sonegar. Se o senhor me der mais, eu começo a dizimar. Se o senhor me der mais, eu começo a ajudar alguém. Então, tem sempre um mandamento que está sendo quebrado. Tem sempre um mandamento que está sendo quebrado. Se o senhor me der... eu vou dar mais para o senhor me dar mais. Qual é o propósito é esse? Na verdade, por que existe a teoria da prosperidade? Porque existem promessas de prosperidade. Isso aí é fato. É fato. Mas a prosperidade é uma consequência natural de uma jornada. Da jornada que eu falei. É uma consequência natural de uma jornada. Não é um evento, né? Não é um evento. Não é um Bitcoin que você comprou hoje e amanhã valeu tanto, né? Não é uma coisa isolada. Então, as pessoas pegam a promessa, olham ela com os olhos cheios de escamas e diz assim, achei aqui o canal de eu ganhar dinheiro. E, na realidade, é uma consequência natural de uma jornada de fidelidade e generosidade. Isso eu acho um bom insight, assim, quando você traz isso, Gabi. Quando ele fala que não é um evento, mas uma jornada, né? Porque é muito isso mesmo. As pessoas precisam entender que é jornada, né? A sua vida não vai lhe faltar nada pelas promessas feitas. Porque as pessoas remetem muito imediatismo, né? Tipo, eu estou passando por um momento difícil. Né? Eu vou dar aqui de novo 1.000 para ganhar 3. Cara, dentro da sua vida, é o entendimento de vida cristã. Eu sempre falo isso, assim, quanto cristão, a gente acaba sendo generoso pelo entendimento, ou pelo menos deveria ser, né? A gente acaba tomando posições generosas pelo entendimento de um pai que foi generoso ao ponto de dar ao seu filho. É o entendimento sobre o que é ser generoso que nos faz ser generosos, e não simplesmente um ato qualquer no processo. Entende? Perfeito. É assim, 1 Coríntios 13, né, naquele capítulo ali bem conhecido, ele diz assim, ainda que eu vendesse todos os meus bens e desse aos pobres e tal, se não tiver amor, de nada valeria. Perfeito. Então, é a condição da validade do meu sacrifício. É a condição de validade do meu sacrifício. É ter Tipo isso. amor. Então, amor a quem? A Deus, primeiramente. Amor à igreja. Amor ao reino. E muitas vezes a gente ama muito a nossa igreja local, normalmente. E eu não estou falando nem de a gente, vou investir agora em outras igrejas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é assim, você sabe do que você está fazendo parte? Você entendeu que você está... Quando você está inserido numa igreja bíblica, cristã, você entendeu que você é parte do plano de Deus para o mundo? Você ama quanto esse plano ao ponto de investir seu dinheiro nele? Aliás, investir não.
gastar. Investimento você espera retorno. Entendeu? Então, o quanto é que você tá amando o reino? Assim, eu tinha... Isso me pegou, sabe quando? Na Semana Cidade da Conference. Cidade Conference. Cidade Conference. Qual é o nome mesmo? É Cidade... Cidade Conference. Cidade Conference. Em 2023 que a gente foi. Isso. E o pastor Atler, que se tornou amigo nosso, a gente de vez em quando troca mensagem de Instagram, assim, ele pregou lá, ele falou disso, ele citou até De Uma Vida com Propósito, qual é o nome dele? Rick Warren. Rick Warren. Que ele fala isso no livro, eu não tinha lido ainda, li depois. Meu amigo, aquilo ali, ele falando, me bateu. Foi fantástico aquilo ali. Ele disse assim, a igreja é o plano de Deus para o mundo. Isso se destrincha em 1 bilhão de coisas. Dentre elas, o que você faz com o seu dinheiro. Inclusive, isso exige de nós boa administração do que eu ganho. Porque eu ganho... eu posso dar 10%, mas eu não tenho o direito, eu não posso me dar o direito de gastar 90% com bobagem. Nem de ser... me fugiu a palavra agora. Irresponsável com os 90%. Eu não posso. E quando você se insere nessa jornada, pequenas coisas começam a te incomodar. Então, vou dar um exemplo muito simples, que é uma besteira, entre aspas. Maria Luísa nasceu, então a gente praticamente não assiste televisão. Hoje a gente assiste um pouco ali no YouTube para botar uma musiquinha para ela ouvir. Enfim. A gente não está assistindo streaming nenhum. Então, eu cancelei agora há uns meses atrás, poucos meses atrás talvez, Netflix. Cancelei, 0. Era 40 e poucos reais. Cancelei. Mas quando... Bicho, isso atenta contra a boa administração do que eu tenho. Eu não posso gastar com qualquer coisa. Gabi tinha me falado que ela ia fazer uma doação pro cunhado querido e ela ia bancar sua Netflix. Pronto, aí tá certo. Como é, amigo? Mas é isso aí. Não, ele tem que parar de ler, de assistir Netflix pra ler a Bíblia. Entendeu? Cara, isso é bem forte. Tiago tá rasgando aqui, eu tô assim. Porque assim, cara, isso que ele falou é incrível, pô, em relação aos 90, né? Assim, você precisa ser responsável, não é somente porque você deu 10 e meio que cumpri minha tarefa, né? Agora eu vou... Agora eu vou rasgar. Agora o checklist, né? O checklist dos 10% feito. Pronto, agora 90, meu velho. Se eu gasto os 90 como eu quero, eu tô sendo um religioso. Perfeito. Eu dei os 10, religião ok, religião cheque. Agora vamos viver como eu quero. Vai ter gente que vai ter o... E eu não tô falando que a pessoa vai pegar o dinheiro e vai beber, vai usar droga. Não tô nem entrando nesse mérito. Sim. Tô falando de gastar como não convém. De forma irresponsável. Isso é um coice na caixa dos peitos, isso. Isso é um coice na caixa dos peitos, é verdade. Porque a gente fala tanto dos 10, mas e os 90? É isso. O que você tá gastando? É isso. Né? Isso é uma senhora reflexão, sério mesmo. A gente tá falando mais para um público mais jovem, eu vou dar um exemplo bem próximo disso. Assim, Negão me conhece. Eu adoro game. Videogame e tal. Mas faz anos que eu não tenho. Eu até queria, pra jogar 30 minutos. Quando o cara chega, tá no auge ali do dia, o cara não quer... Vai desestressar no videogame. Não quero conversar, não quero conversar, quero jogar. Quero matar uns zumbis aqui, sei lá, qualquer coisa. Rapaz, vou comprar um Play 5 pra mim. Eu tenho dinheiro pra comprar um Play 5. Mas eu sinceramente, eu não me sinto no direito de comprar. Juro a você. Eu vou gastar meu tempo. E tem outras coisas que eu preciso rever também. Eu não tô querendo transmitir a imagem que eu sou
o Senhor da verdade que cumpre Sim, 100%. sim, sim, Tem sim. outras coisas que eu estou ajustando, mas isso já estou fazendo. Então, ó, eu disse, eu não me sinto no direito de comprar, porque eu vou gastar dinheiro com uma bobagem que talvez eu escanteie com uma semana, que eu também já não sou nenhum novinho, que às vezes dá uma saudadezinha, né? Eu pensei, eita, TBT. Nostálgico. Aí o cara, tá, que massa. Vou chamar o pessoal pra jogar. Chama Guarda Luca, aí. chama o irmão dele, que, É. que disse que ele perde no FIFA, fica chateado. Exato. Vai reviver isso. Exatamente. Então, eu disse assim, eu não me sinto no direito de comprar esse videogame, porque eu vou gastar dinheiro, eu vou estar... Vou espremer um tempo. Vou espremer um tempo. Tô dizendo que não tô querendo transmitir a mensagem que é pecado comprar um videogame de agora, não. Não. Tô falando de... como eu falei, é uma jornada. Cada um tem E seu outra, momento. exatamente. É a sua realidade hoje, É a né? minha realidade A sua hoje. vivência hoje é essa. Pode ser que para alguém seja muito tranquilo fazê-lo porque entendeu a dinâmica e funcionaria para ele, mas na sua dinâmica hoje, você opta em poder não fazê-lo. E pode ser que amanhã, eu em oração, Deus disse assim, Tiago, ó, tá liberado. Relaxa o coração. Relaxa o coração. É isso mesmo. Joga meia horinha É a isso cada 3 dias. Pra não... né? É Entenderam? Mas isso é o quê? Isso vem de... Tá envolvido no princípio da boa administração. A generosidade ela tá ali no meio. Você começa começa com a fidelidade. Tiago, é incrível isso que você falou. E uma coisa que eu queria puxar dessa questão dos 90% era justamente sobre mamon, né? Uma pessoa que dá os 10% religiosamente, mas os 90% a pessoa não tem freio nenhum de gastar. A pessoa se atola no cartão de crédito, não sabe administrar, né? Não sabe ser mordomo das coisas que Deus colocou nas suas mãos, né? Porque é isso que nós somos, mordomos. Quem é Mamon? E qual é o impacto dele, né, na vida de um cristão? Vamos lá. Mamon eu não me lembro agora da origem da nação. Eu acho que era ele era uma entidade cananeia, que era o deus deles ali relacionado ao dinheiro e tal, a riqueza, enfim. Quando Mamon ele é inserido ali nos evangelhos, engraçado isso. Quando a gente diz assim, você não pode ter 2 senhores. Ou você ama a Deus ou você ama as riquezas. Contraditoriamente falando, o contexto ali, ele não era de riqueza, de assim, ou você ama a Deus ou você ama querer uma Ferrari, ser milionário em Dubai. Não, o contexto não era esse. Essa história que Jesus está lá contando, ela começa Jesus ensinando que as pessoas que se preocupavam com o que vão comer, onde vão dormir e o que vão vestir, ele está dizendo assim, são essas pessoas que são adoradoras de Mamon. Que, na verdade, nesse contexto, né? Porque Mamon, ele age em 2 extremos. Na falta e na abundância. Nesse contexto que Jesus diz, vocês não podem ter 2 senhores, ele está falando na falta. Porque Jesus está ensinando que as pessoas que estão preocupadas com o que vão comer, o que vão vestir e onde vão dormir, elas estão, ao fazer isso, adorando Mamon. Dê uma lidazinha lá e você vai ficar assim, é verdade. Lógico que ele também atua na outra ponta. Né? E a gente tem aquele exemplo do jovem rico, que ele amava tanto o que ele tinha, que Jesus disse assim, bicho, só tem uma. Na verdade, ele faz assim, Senhor, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz, né? Isso tudo eu já tenho observado desde a minha juventude, religioso. Aí Jesus diz, se queres ser perfeito, vai vender tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele sai cabisbaixo porque ele era dono de muitas riquezas. Então, veja, ele atua nesses 2 extremos. Nesses 2 extremos. E não somente quem tem o dinheiro, quem quer ter também. Porque acho que todo mundo diz assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia fazer isso. Se eu ganhasse, né? Eu ia fazer tal coisa.
Então, essa pessoa ela pode até não ter, mas ela ama Mamon tanto quanto. Ela serve a Mamon, aliás, tanto quanto, ao se posicionar dessa forma. Eu li num livro, eu acho que foi Uma Vida Abençoada, que diz que... ele cita outro livro, um livro antigo, que ele tá... É como se ele estivesse falando de uma assembleia dos demônios. Não é uma sátira, não, mas... não lembro bem, mas a mensagem que ele transmite nesse episódio que ele narra desse outro livro é interessante. Ele diz assim que Mamon, nessa assembleia, era o único demônio que estava em pé ao lado de Lúcifer, enquanto todos os demais estavam sentados ali. E ele, com isso, ele quer transmitir a mensagem de que ele é tão potencialmente ofensivo quanto o próprio Lúcifer. Por quê? Porque ele vai na ferida de todo mundo, praticamente. Então, veja o quanto ele é eficaz naquilo que ele faz. Ele é eficaz. Porque ele atua na falta. E não é na falta assim, não é que ele vai proporcionar. Inclusive, é essa a mensagem de Jesus. É o cara se preocupar em faltar. Quando eu estou me preocupando em faltar... É porque quando eu me preocupo, eu não estou sendo... Está faltando confiança em Deus. Né? Quando eu me preocupo, é a exemplificação da falta da confiança. Exatamente, exatamente. E aí ele diz que isso aí é você tá ter um Senhor. Você está servindo a outro Senhor, é. Você ter um Senhor. Se nesse momento eu não estou confiando, eu estou abrindo espaço para uma outra pessoa, para um outro Senhor, né? Exatamente. É porque se eu tiver confiança e ser fiel, irmão, pode cair o mundo, pode acabar tudo, relaxa, que eu estou confiando, vai dar certo. Quando você se preocupa, você abre espaço, né? Assim, a gente tem que ter um... Eu vou voltar a falar desse assunto, mas a gente tem que ter um relacionamento tal com o dinheiro, que o dinheiro é um talento. O dinheiro é um dos talentos que Deus entrega. E o dinheiro é um deles. E você tem que ter um relacionamento tal com isso, ao ponto de Deus, como na parábola dos talentos, multiplicar aquilo. Porque ele sabe que vai estar sendo bem administrado, inclusive para os propósitos dele. Você tem que ter um relacionamento tal com o dinheiro para atingir essa finalidade. E não para acontecer o que aconteceu com o jovem rico. Entendeu? Ou Deus multiplica, porque você administra bem, ele vai dizer, negão, tu não tem jeito não, negão, só tem um jeito para tu. Tu tem que renunciar tudo isso que tu tem, pouco ou muito, e me seguir porque tu ama demais isso aqui. E tu não pode ter dois senhores. A gente não tem a frase popular que fala assim, fulaninho é muito pobre, pô. Uhum. Ele é tão pobre que só tem dinheiro, né? É aquela pessoa que fez do dinheiro o seu Deus e o que ela poderia fazer com que pessoas usufruíssem daquilo, né, se esvaiu. Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Exato. Então, assim, Tiago, para quem está escutando, assim, como reconhecer se eu estou adorando Mamon? Uma característica principal é essa preocupação. Meu Deus, será que vai faltar? Será que vou ter dinheiro para pagar as contas? Isso é adorar Mamon. Isso é adorar Mamon. Você vai conferir isso lá na parábola na parábola não, desse episódio que ele fala, né? De servir a dois senhores. Segundo o coice na caixa dos peitos do episódio. Exatamente. Que eu tô contando, né? Mas deve ter uma penca aí. Isso é... Quando ele terminou essa frase, essa característica eu só imagino o povo chutando assim, ó. Coçando o cabelo. Essa sim. Eita. Mas isso é importante ser falado, porque às vezes eu enxergo o dinheiro, assim, a forma que você se relaciona com o dinheiro, um tabu. Sim, total. Dentro da igreja, nos meios, assim, evangélicos, até porque existe um preconceito, né? Porque a gente vê muita coisa aí que não é pra ser. Perfeito, né? perfeito. E as pessoas têm essa trava de falar.
Então, vê, um tema tão importante desse. Umas características que eu acredito que muita gente vivencia, que precisa ser zerada, né? O pastor Fabiano Ribeiro, ele fala isso, né? Para você receber a herança de Deus, para você receber a unção que vem de Deus e viver a paternidade, você precisa zerar mamon. Tipo, zerar mamon. Exato. Carlito Paes, ele fala assim, eu vou falar de 3 frases parecidas. Carlito Paes, ele diz assim, que o dinheiro, ele é um ótimo empregado e um péssimo patrão. Perfeito. Eu conversando com meu pai, ele falou algo parecido, ele disse assim, o dinheiro, ele tem que estar no bolso e não no coração. E para não dizer que fui eu, e não fui eu, foi realmente o Espírito Santo também, justamente naquela ocasião lá em 2021, em outubro. Através de você. Através de mim, ele disse para mim, ele disse assim, que o dinheiro não é um ídolo para ser olhado. Ele é recurso para ser usado. Por quê? E qual era esse contexto? Quando foi que ele me disse isso? Porque eu sempre tive uma reserva ali de emergência, que essa circunstância de 2020 e 2021, né, de janeiro ao final, praticamente consumiu tudo. Mas que aninho. Que aninho, viu? Foi um ano bom. Graças a Graças Deus. a Deus. Começou, consumiu tudo, então, aquela segurança, que é assim, tipo, não, aqui eu tô garantido, pelo menos uns meses aqui, nada vai dar errado, não. Entendeu? Aquela segurança que você, ao olhar pro dinheiro, você sente, Deus tirou de mim. Ele tirou o dinheiro, né? Tirou o dinheiro. A pessoa já fica... E testou a confiança. E testou a confiança. Então, foi nesse episódio que me veio isso. E eu nunca mais me esqueci, não vou esquecer. Esse negócio de mamão é interessante. Contando um episódio meu recente, a gente está em dezembro de 2023. Para resumir bastante a história, surgiu uma oportunidade para mim de um investimento e tal, uma franquia para comprar, enfim. Não vou entrar nos detalhes, até porque eu assinei um contrato de confidencialidade, não posso falar nome. Ficava importante. Não, é sério, isso não é multa. Ele importante não, amigo, isso não é uma multa pesada. Tá sendo gravado. Exatamente. E sendo advogado, qualquer coisa aqui que fala pode ser usado contra ele. Meu amigo. Contrato de confidencialidade, não posso dizer nada. Enfim, e nessa ocasião, quando surgiu, eu disse, passei pela prova. Chegou meu momento. Venci. Essa oportunidade chegou porque eu fui dizimista, eu pensei. E Deus lá de cima assim, como é, amigo? Confesso, eu disse assim, eu já vinha colhendo o fruto da fidelidade, inegavelmente. A jornada, né? Na jornada. Aí, dezembro de 2023, surgiu uma oportunidade para mim, que eu já conhecia essa oportunidade. Que eu conhecia pessoas que trabalhavam nesse local, tal, e Dubai, Nova York, Paris, não sei o quê. Obrigado, Deus, porque chegou meu momento. Chegou para mim. Eu disse, vou entrar. Quando eu comecei a entrar, eu senti lá no íntimo... Aquelas células se movendo. Não é, agora bem baixinho, assim, não é pra tu, não. Não é pra tu, não. E tu não tá escutando. Me não escutar. Né? Foi assim, mais ou menos assim. E eu ignorei e segui. E, para resumir bastante a história... Desobediência. Eu tive um prejuízo no momento que eu não poderia ter. Processo de construção, blá, 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 blá. Tive um prejuízo indo de 50 mil reais. E se a gente botar voltando é 100, né? Indo e voltando, né? Então, eu tive um prejuízo. E, assim... eu saí desse negócio... Eu abri mão desse negócio e não tinha como voltar mais, nem resgatar o dinheiro, com a consciência muito tranquila, porque não era o propósito de Deus para mim. Segundo, também, Carol me apoiou 100%. Larga isso aí, vem-te embora. Mas aí eu fiquei com aquilo, né? Eu fiquei com aquilo assim, eu disse... É até vergonhoso. Eu disse assim, papai do céu, eu pensei que eu estava vacinado. Porque eu sou dizimista. O devorador estava repreendido.
Eu sei, eu não, não que eu quisesse colocar a culpa nele. Sim. É uma oração sincera, né? Eu sincera. pensei que eu estava vacinado dessa questão aqui. Porque eu venho sendo fiel e o Senhor é a minha maior testemunha. E fiquei naquilo, né? Aquele negócio e tal. Aí eu comecei a orar, vamos dar a volta por cima, Deus. Avengers. Deus. Vamos dar a volta por cima, orando assim, dizendo, Deus, me abençoa. Imagina Deus, Deus vem no Tiago. não vamos deixar barato, não. Não vamos deixar barato, não. Verdade. Verdade. Vamos lá! Vamos lá, vamos Pra mostrar. cima, Deus. Vamos pra cima. Foi assim mesmo. E, curiosamente, Foi pra cima. Deus disse, bora. Bom, Sei que é agora. Eu pensei que era ali, é agora. E aí, eu estou sendo sincero, eu senti no fundo do meu coração que Deus deu essa resposta. Aí, na minha mente, que é inclinada para o amor ao dinheiro, eu disse, agora que vai. Botasse teu uniforme de super-herói. Eu já tava me vendo, vou comprar um BMW, não sei o quê, para mostrar a Mamon como é que se faz. Aí, sem mentira nenhuma, veio aquele sussurro assim. Eu tava, sabe onde? Eu estava em BV. Em Boa Viagem não, na Bela Vista. Se você não é daqui, da cidade, Bela Vista é um bairro daqui de Vitória de Santo Antão. Aí eu tava ali caminhando, fazendo Cooper. fazendo culpa. E aí, Deus fez assim... Momento sério. Vamos lá. Sério, vamos recapitular. Eu tinha, né, pedido isso a Deus e Deus... Que a gente tá rindo assim, mas no momento foi bem, tipo... Foi uma aflição, né? Foi uma aflição. Doeu, machucou, sabe? Cara, você batalha muito pra conquistar algum dinheiro, né? Você vai entusiasmado em prol de um negócio. Que você acredita naquele momento. 3, 2, 1. Você é frustrado, é fogo. Quanto tempo demorou pra você conquistar aquele investimento e ele se foi em... Tipo, é normal que você... Não... Foi. É assim... Sim, tu tava fazendo culpa. Aí eu tava correndo. Então, e com isso tudo na minha mente, né? Pá. Esse negócio rolando na minha mente e Deus tinha confirmado através, né, do que ele testifica ao nosso espírito, né? Total. É assim que ele fala conosco, que ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus e todo o resto também. Então, ele testificou que era assim. E aí eu ali correndo empolgado, assim, o que é que vai ser? O que é que vai acontecer e tal? E aí veio uma pergunta, me veio uma pergunta na minha mente. Eu digo que me veio porque não foi eu que fiz. E a pergunta era assim, foi o Espírito Santo, ele fez assim, como é que se vence Mamon? Aí eu diminuí o ritmo e eu sabia a resposta. Se vence Mamon com generosidade. Uau. E eu já era dizimista. Mas eu precisava... talvez eu estivesse sendo religioso, não sei. Perfeito. Mas eu precisava, para vencer Mamon de fato, entrar na generosidade. E também me veio nessa mesma... nesse mesmo momento, outra frase que eu jamais vou me esquecer. Ele disse assim... Mamon, ele é como Golias. Você mata ele com a sua própria espada. Ele se vê assim na minha mente, assim, de um jeito, que é justamente o dinheiro. Você só derrota Mamon com dinheiro. Você derrota Mamon sendo fiel e transbordando. E aí foi nessa ocasião que Deus, ele realmente me dirigiu a dar um segundo dízimo, que eu faço até hoje.
eu dizimo e entrego um segundo dízimo, um valor igual. E assim, eu falo isso, eu acho que a gente precisa testemunhar, não estou entrando em valores, né? Mas a gente precisa testemunhar, porque tem lutas na nossa vida que só vão ser vencidas com o testemunho de outras pessoas. E talvez não. Certamente, a grande maioria das pessoas precisa vencer a parte do financeiro também. A grande maioria. Total. E esse tipo de coisa precisa ser transmitido. E eu não falo isso, Deus me testemunha com glória nenhuma. Né? Agora eu sou o cara que dá. Não. Às vezes eu peço a Deus perdão. Eu disse, meu Deus, que coração duro. Ainda assim, quando no ato ali do Pix, né? Da transação, e apesar de já ter experimentado tanta coisa, às vezes assim dá aquela pontadazinha e eu peço perdão a Deus pela dureza do meu coração, né? Então, eu estou nessa jornada, eu estou nesse ponto, né? De vencer Mamon através da própria arma dele, que é o dinheiro, né? E assim, até aqui o Senhor nos ajudou. E as promessas dele são imutáveis. Imutáveis. Né? Esse mesmo versículo de Malaquias 3, que ele fala que ele vai fazer prova dele, se ele não abrir os céus. Ele diz assim, eu sou o Senhor e não mudo. Então, se ele disse uma coisa, está dito. Por isso que quem barganha, quem pensa em barganha ou quem quer barganhar, não faz. É feito o cachorro que late, mas não morde. Ele não faz. Ele não faz. A barganha é um mero ato preparatório. Ele não se consuma, ele não acontece. A barganha está ali no coração do cara, na mente dele, mas ele não faz. Se ele disser que faz, ele está mentindo, ele está fazendo menos. Ele está fazendo menos. Ou faz, como em algumas denominações, que, na verdade, não são extorsões. A gente sabe que existem denominações que realmente extorquem a pessoa. Sim. E aquela pessoa é enganada e levada a acreditar que ela precisa dar o que tem para enriquecer. Inclusive, até o namorado de Gabi, Ed, ele mandou uma notícia do jornal que um cidadão teria processado uma igreja. Eu vi. Porque áudios do pastor, você tem que venda seu negócio e dê o dinheiro, venda seu carro, faça a limpa na sua casa. Bicho, quem faz isso é viciado em crack. Pô. O cara vender as coisas de casa, É louco. quem faz isso é o viciado em crack. É louco. Então, ele foi ludibriado, né? Ele foi ludibriado a acreditar que se ele fizesse aquilo, ele ia enriquecer. Então, ele foi enganado a acreditar numa prosperidade que não é aquela que... Entendeu? Então, assim, ele praticou o ato material, vamos dizer assim, mecânico, de Sim. transferir o dinheiro. Mas aquilo ali não foi com aquele amor lá de 1 Coríntios 13. Então, de nada valeu. Então, ele só vai ver com o dinheiro dele agora se ele conseguir ganhar na justiça. Mas do céu, pelo menos desse suposto sacrifício que ele fez, ele não vai ver nada. Mais uma pancada do podcast. Terceiro coice. Queria ler um texto aqui, que inclusive eu sei que Tiago gosta muito, que é Deuteronômio 28:13. Ele fala assim, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações numa cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou, e o seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima, nunca por baixo. Queria ressaltar a condição aqui, que é obedecer aos mandamentos do Senhor. E acho que tudo que o Tiago falou muito aí rasga obediência, sabe? Rasga obediência. E assim, a gente sempre escuta assim,
Deus, ele anseia que a gente seja obediente, né? Porque ele poderia só abençoar você. Ele é Deus, né? Mas ele dá essa condição. E se a gente descer o texto, que acho que as pessoas ficam muito nessa parte de cima aqui, de Deuteronômio 28, mas embaixo tem o quê? As maldições da desobediência. E é muito forte. Eu queria deixar esse texto aqui para você ler, refletir em casa. Eu sei que Tiago ama esse texto. Demais. Tiago, já caminhando assim pro final da pauta, inclusive acho que deveria ter uma parte 2. Eu não sei se tu lembra uma história que tu me contou quando Malu nasceu. Maria Luísa, né? Filha de Tiago, pra quem não sabe. Ela que tu me falou que teve um vislumbre assim, do Espírito Santo falando sobre cuidado. E eu queria que tu compartilhasse isso aqui, se você puder, com o pessoal, que eu acho que Pode. é assim... Pode, né? Aleluia. Eu acho que é assim que Deus vê a gente, sabe? E eu acho que faz muito sentido com o que a gente comentou aqui, sabe? Inclusive, eu tava lembrando ontem disso. Foi assim, Negão também é pai do menino novo, né? Assim, não tão novo, já tem uns 8 anos, né? 7. Mas ele vai lembrar muito bem disso. Ela tava lá no momentinho dela, chorando, toda... tinha usado bastante a fralda. Tinha usado bastante, chegou o momento de substituí-la. Então, bicho, sabe, a gente que é adulto, imagina, negão, tu, sei lá, tu tá todo melado de alguma coisa, de lama, e tua mãe vai te trocar, e tu, sai daqui! Aí tua mãe vai dizer, por que você tá fazendo isso se eu, né? Tô lhe ajudando. Se eu tô lhe ajudando. E a gente, quando é com a nossa mente de adulto, a gente acha isso, né? Mas é um bebezinho ali, totalmente dependente, Perfeito. não tá entendendo nada do que é que tá acontecendo. E eu tentando ajudar ela ali, meu Deus, filha, eu tô tentando te ajudar, não sei o que e tal. Que o começo é bem crítico, né? Bem crítico, é pro cara sair correndo doido. Eu sempre brinco que o começo da vontade do cara devolver assim, já que eu entendi como é, 2 semanas de volta, só pra eu... Já que eu entendi, vou pegar de volta e recomeçar, porque as 2 primeiras semanas são intensas. Eu até liguei pro hospício, mas era, tá lotado. Fica pra próxima. E aí, eu tentando ali cuidar dela, ela bem resistente, e que eu sou quase, assim, quando eu tô em casa, eu sou o trocador oficial, né? Aí, ela fez, o Espírito Santo, ele falou comigo naquele momento, sendo que ainda, eu tô assim, não tô conseguindo, eu tinha que me deitar aqui no chão para fazer, era se mexendo, chorando, e aquele negócio. Você tentava, ela empurrava com o pezinho. Aí, eu disse, filho, eu tô tentando te ajudar. Aí, Deus, o Espírito Santo, ele falou na hora. E assim, veio na mente, né? Eita, sussurrou e ficou arrepiado, não. O Espírito Santo falou na hora assim comigo, ele se... Algo mais ou menos assim, eu não lembro exatamente as palavras como nos outros 2 exemplos, mas o contexto era assim, é exatamente assim que eu me sinto quando eu tento ajudar vocês. Pessoal. Tipo, a gente tá com um problema financeiro, tá com outros problemas e a gente quer buscar atalhos. Pegar emprestado, sonegar, dar calote, ganhar em jogos, né, como jogo do bicho, Mega Sena, esse tipo de coisa. E o caminho, que ele é um pouco mais longo, ou não, a gente não quer percorrer. Isso me veio assim, eu compartilhei com as meninas em seguida. E ontem eu estava lembrando. Eu lembro quase todo dia. Nas batalhas. É fogo, porque Foi isso forte, resvala de novo, não muito, isso resvala de novo sobre confiança, né? É totalmente. É quando eu recorro a meios mais rápidos, é porque eu não estou confiando no processo, né? E aí eu tento atalhar, né, para que aquilo ali consiga ser executado. Nossa, eu fui extremamente abençoada por essa... Não, toda hora, assim. sempre. Caí, sempre. Saí completamente da caixinha, muita coisa assim que eu falei, caramba, realmente. Acho que você também, né? Muito. Negão, ele chega a ser calor, assim, no final. Muito. E assim, eu espero que você também tenha sido tão abençoado. Tiago, você pode deixar uma frase final, assim, para as pessoas? Só Frase, versículo, pensamento, qualquer coisa que possa lhe indicação conver. de livro.
Posso sim. O que eu posso dizer é o seguinte. Deixa eu tentar me recompor aqui. Abre aspas. Respira. Mas é o seguinte, ninguém ganha de Deus. Ninguém ganha de Deus. Então, às vezes a gente acha que vai perder quando a gente está dando, mas ninguém ganha de Deus. E isso é um princípio que ele está espalhado por toda a Bíblia. Quando Jacó ele sai da casa de seu pai, por causa daquele problema familiar, né, com o irmão Esaú. Então ele sai praticamente fugido e ele leva, apesar de ser muito rico, que a Bíblia narra que Isaac, o pai dele, tinha ficado riquíssimo, ele usa essa palavra, ele sai com um bastão para a terra para a casa do seu tio Labão. Ele sai com um bastão. 20 anos depois ele volta. E na saída dele, ele diz assim, ele tem um encontro especial com Deus, né? Na verdade, ele vê uma escada que subia para o céu. E quando ele acorda do sonho, ele diz assim, ele faz o primeiro voto registrado da Bíblia, que ele diz assim, Senhor, se tu me abençoares, me guardares, me proveres de pão, de alimento, de roupa, de sustento, eu vou te dar a 10ª parte de tudo que eu ganhar. Ele faz esse voto. Ele está dizendo, ó, eu prometo a você, ao Senhor, que eu vou dizimar tudo aquilo que eu receber. Então, não é uma barganha, porque não existe ilicitude no que ele... Que a barganha, como eu falei, ela tem a ilicitude. Sim. Alguma quebra de princípio, alguma coisa. Então, ele faz esse voto a Deus. E 20 anos depois ele volta. Ele passa pelo mesmo lugar. Ele diz que quando ele passa naquele lugar, ele relembra. Ele faz assim, Senhor, quando eu passei por aqui, da última vez, eu só tinha um bastão. E hoje eu estou voltando com minha família, meus filhos, esses bois, essas ovelhas. Ninguém ganha de Deus. E no processo da vida dele, a gente vê que Deus teve que fazer intervenções milagrosas para não apenas manter aquilo que ele tinha, Jacó tinha, mas para multiplicar o que ele estava recebendo e para preservar ele do devorador, que era o próprio tio Labão. Você vê a história, você vai ver que ele modificou o salário dele para prejudicar Jacó 10 vezes. Ele mudava a forma de pagamento dele para prejudicá-lo. E milagres aconteciam no nascimento dos animais. Né? Enfim, ninguém ganha de Deus. E tem um versículo que eu acho que é um dos versículos mais... que a gente olha assim e diz, rapaz, o que é que ele está querendo dizer? Tá lá que é Jesus que diz, está lá em Mateus 19, que é uma conversa que Jesus está tendo com os discípulos, e Pedro faz assim, que essa versão que eu estou aqui, mas vamos ler ela mesmo. Ele diz assim, então Pedro lhe falou, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Eles estão lá no contexto, né? E Pedro diz isso, pai, nós deixamos tudo. O que será da gente? Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, ele dá uma promessa específica para os discípulos dele, que eles se assentarão em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. E ele diz assim, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. O que é que se... Às vezes, como assim? Eu vou deixar minha mulher, meu filho, e eu vou abandonar? É meio... Você fica assim. Como assim? Na verdade, o que Jesus está querendo dizer aí é algo muito simples. É justamente isso. Ele diz, ninguém ganha de mim. Tudo aquilo que você sacrificar, deixar por mim, aquilo vai voltar para você de alguma forma, 100 vezes mais. E vai confirmar a vida eterna vai confirmar o seu coração, o seu caráter. Ninguém ganha de mim. Então, ninguém ganha de Deus. Então, assim, a gente não perde. A gente também não faz pensando naquilo. O relacionamento do cristão com o dinheiro é uma jornada. Começa pela fidelidade, que envolve dar a César o que é de César
quando você prova que é fiel, chega um momento de você transbordar e ser generoso. E com certeza você vai estar, ao fazer isso, cumprindo aquilo que Deus espera da gente, que é abençoar o reino dele. É o plano de Deus. Meu irmão, isso é muito pesado. É o plano de Deus para o mundo, é a igreja. Então a gente tem que ser generoso, principalmente para a igreja. E a nação de Israel, que é um retrato embaçado da igreja, ali no deserto, você vê que algumas pessoas foram tinha um profeta, um sacerdote, além dos levitas, né, e tal, mas o principal, o sumo sacerdote, né, tinha um profeta, tinham pessoas que criaram ali as peças do templo, enfim, mas tinha todo o povo que o que é que eles faziam? Eles contribuíram com ouro, prata, tecido e uma série de outros itens para construção e manutenção daquilo. Isso transmite uma mensagem muito importante, que nem todo mundo vai estar pregando, nem todo mundo vai estar cantando, nem todo mundo vai estar profetizando, mas todo o povo, todos os demais vão estar contribuindo. Nossa. E, para finalizar... Isso faz parte do reino. Isso faz parte do reino. E, para finalizar, deixa eu abrir aqui. O famoso, né, Provérbios 3, 9 e 10, ele diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então, ele qualifica a forma de você contribuir. Ele não diz assim, dê moedinhas para mim. Ele não diz, dê grandes valores para mim. Ele diz honra. Então, honra qualifica o ato. E a palavra honra na Bíblia, ela tem um significado, que é tratar de modo extraordinário. A palavra honra é acima do comum. De modo que, quando eu trato de forma comum, eu estou desonrando. Então, assim, eu preciso... A palavra é essa, honra. Quando a gente honra ao Senhor com nossos bens e com as primícias da nossa renda, aí a promessa é essa: se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, assim, é como você falou, não é... E aqui ele usa figuras, né, de linguagem, celeiros, né, e lagares para encher de vinho. Ele não está dizendo assim, você vai ficar milionário e pode ser que fique, mas ele está falando de um nível de vida que todo mundo almeja, que é a prosperidade plena, vamos dizer assim. Emoções, espiritualidade, finanças. Então é isso. Perfeito. Perfeito. Espero que vocês tenham sido tão abençoados quanto a gente que está aqui foi. Tiago, muito obrigado pela sua presença. Tiago, eu aprendi muito com o Tiago, principalmente sobre esse assunto. E escuto pessoas falando que aprendem com ele sobre esse assunto. Mas com é verdade, frequência. verdade. Então, Tiago, muito obrigado pela sua presença. Eu quero instigar você que está aqui nos escutando a nos seguir nas redes sociais, viva.res, Catedral Res. Comenta aqui no vídeo o que é que você achou. Se você tem alguma dúvida, a gente vai estar te respondendo. Encaminha para alguém, se foi edificado, encaminha para alguém que isso que é precisa ser importante. propagado. Né? Verdade. Posso só dizer uma coisinha? Pode. Um livro. Vou indicar um livro. Indicação de um livro. Esse livro, ele, depois da Bíblia, ele foi o que mais impactou a minha vida. Profundamente. Chama-se Uma Vida Abençoada. O autor é Robert Morris. Nós tivemos uma série de sermões, não foi? Foi mais que abençoado. Foi Uma Vida Mais que Abençoada. Isso. Eu não li Uma Vida Mais que Abençoada, mas pelo que eu ouvi, Uma Vida Abençoada, ele é mais impactante. Então, Perfeito. indico Aí, plenamente. pessoal, bota no carrinho, né? E seja tão abençoado quanto Tiago. Valeu, gente. Até o próximo episódio e tamo junto.